Mas eu quero trazer aqui a última rodada para a gente aproveitar com o vídeo que o Fernando Holliday postou recentemente. Eu queria repercutir esse vídeo com vocês. Maravilhoso. O Nas Consta vai adorar. redes sociais. Não sei se o Consta já viu. Vai ter manifestação e você está convocado a ir às ruas com toda a galera do MBL para pedir liberdade e para dizer não à censura. Se você for reclamar, eles vão te censurar. Se você perder a esperança e for dar risada disso, eles vão censurar os humoristas. Você está convocado para sair às ruas. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não está disponível mais. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá. Vai ter manifestação e você está convocado a ir às ruas com toda a galera do MBL para pedir liberdade e para dizer não à censura. Se você for reclamar, eles vão te censurar. Se você perder a esperança e for dar risada disso, eles vão censurar os humoristas. Você está convocado para sair às ruas. Se você tentar acessar o canal do YouTube do Monark, fala que no Brasil não está disponível mais. Por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente. Com certeza por isso. Sim, o que é crime agora, aparentemente? Sim. O quê? Divulgar um conteúdo e falar, olha, isso aconteceu? Sim. E você concorda com isso? Você concorda com isso? Então você é um ditador, cara. Essas pessoas perderam sua própria individualidade, de certa forma perderam parte da sua humanidade, se tornaram zumbis de narrativa, a ponto de ficarem virados pro palácio, como se o palácio fosse um templo religioso, rezando e orando por um presidente, tá? Aí, meu querido Constantino, estamos numa... O Fernando Holliday Red Pilou de vez, né? Então. Eu participo com ele às terças-feiras no Braddock Show e ele tem feito comentários muito pertinentes e tudo, e agora ele rompeu de vez, esculachou, está sendo atacado pelos antigos coleguinhas vagabundos, e isso é ótimo sinal para ele, né? Veja, é óbvio que não tem que ir nessas manifestações. Não dá para ir em manifestação liderada por oportunista tucaninho a serviço do Dória ou do Alckmin. Aliás, eles devem ter prometido para o Alckmin que tinham condição de mobilizar um monte de gente nas ruas e tudo, e vai ser um fiasco, já flopou por antecedência, e eles já estão preparando os discursos de desculpinha, né? Bolsonaro pediu boicote, eles não pensam nas pautas, eles são míopes e não sei o quê, o cambada de oportunista. Quando estavam vindo atrás de gente como eu, vocês estavam tranquilinhos, né? Aplaudindo o Alexandre de Moraes. Então não vem com esse papinho agora enganar, porque você não engana mais ninguém, só uns meninos de 15 anos de idade lá do TikTok. Não engana mais ninguém. Vocês são uns malandrinhos, vocês são piores do que o PT. MBL, atenção, MBL é pior do que o PT. Então não há nenhum motivo para eu me juntar a quem se juntou com Orlando Silva comunista, com Ciro Gomes, com o PT, com dólar na cueca, para pedir super impeachment do Bolsonaro. Demonizou Paulo Guedes. Sim. Não dá. Vocês são uma farsa, Dirceuzinho. Uma farsa, Dirceuzinho. Todo mundo já sabe disso. E consta, eu quero agora problematizar a questão sob a seguinte ótica, meu caro. O que eu faria se eu estivesse nos sapatos de Marcel Van Hatten? Quem está chamando isso, eu estou enxergando da seguinte forma, Consta, eu quero ouvir você sobre isso, porque para mim esse tema é fundamental. Todos os dias aqui no programa a gente fala que só tem um jeito de você conseguir romper toda essa barreira institucional que se coloca contra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, a liberdade jornalística e direitos civis fundamentais nossos aqui no Brasil, que colocaram o Alan dos Santos como um refugiado nos Estados Unidos, vocês que estão numa situação ridiculamente precária, que nunca deveria ser parte da nossa história, isso daí mancha a história do Brasil. E o Marcel Van Hatten, ele está trazendo aqui todos os dias, nas redes sociais, na tribuna, o discurso contra o Alexandre de Moraes, os abusos de autoridade realizados por Alexandre de Moraes. Ele está assumindo um papel de liderança muito forte no Congresso Nacional e eu acho que ele tinha que chamar as pessoas às ruas. Não seria o caso dele dissociar, dele desmembrar, porque eu vejo que o MBL, e aqui ele vem para a rua, o movimento, de maneira oportunística está querendo grudar para tentar conseguir novamente um pseudo-protagonismo. E isso está afastando as pessoas do dia 4. Esse é o ponto. Eles estão grudando que nem um parasita, que nem um câncer. Eu sempre falei Esses dois grupos oportunistas e vários outros,
E talvez seja o momento do Van Hatten se dissociar, mas manter a manifestação, porque ele é uma liderança idônea, e deixar muito claro que a manifestação tem um objetivo concreto. Se não tiver um fim concreto, que é o impedimento do Alexandre de Moraes, o negócio não vai para frente. Mas eu entendo o dilema do deputado. Ele é meu amigo, eu apoio ele desde o início, quando ele foi para vereador no Sul. Ele sabe disso e ele nunca me decepcionou. Ele é ponta firme, ele não é essa turminha de João Amoedo ou de MBL. Então ele tem todo o meu respeito e admiração. Mas eu acho que teria que ficar muito claro que não tenha nada a ver com o MBL e vem para a rua do Checker e companhia, porque isso está contaminando. Agora tem um problema. Eu não aceito, e não é por uma questão egóica, eu sou um cara que não ligo para créditos. Quem me procurou sabe, eu ajudo sempre a causa, o país. Eu não tenho essa coisa de ego, de vaidade. Mas eu me preocupo muito no Brasil não conseguir sair do teatro das tesouras. O sistema agora voltar a criar a direita permitida, o Amoedo, o MBL, vão falar em nome da oposição ao PT, fechou o circuito, os tucaninhos de novo fingindo que são liberais ou conservadores. Isso eu não topo. Eu não topo convocar ninguém para a rua por causa do Deltan Dallagnol, em que pese eu ter, obviamente, saído em sua defesa e condenado à cassação com 2 S's e também com C cedilha, porque ele está sendo cassado. Eu não me importo de sair em defesa do Deltan, mesmo que ele nunca tenha saído em minha defesa. Mas eu não aceito uma pauta nas ruas mirando no caso do Deltan. Porque isso é cair numa narrativa de que a coisa começou agora. Exatamente. Se não trouxerem à tona a Ludmila Lins Grilo, se não trouxerem à tona o Alan dos Santos, o Fiuza, o Paulo Figueiredo, não contem comigo. Exato. Porque ou a gente mostra o que está acontecendo, o espectro ou a gente faz o jogo dos oportunistas de ocasião. Só para eu passar para você, Adelis, deixa eu passar para você, porque esse ponto é muito importante para mim. O que o Consta falou, eu acho perfeito. E é nesse momento que a gente vê a importância da liderança que vai propor uma mobilização popular. Para essa mobilização popular, se ele quiser, Marcel Van Hatten, se você quiser incendiar as ruas, no sentido metafórico, tá? É bom falar isso, porque Xandão tá de olho. Ou pode aparecer a qualquer momento aí. Mas se você quiser um movimento forte, concreto, sólido, que os brasileiros vão apoiar, você tem que se dissociar do MBL, que nem a gente está falando aqui do Vem Pras Ruas, e você tem que enxergar além do Deltan, que foi exatamente a fala do Constantino. Eu corroboro 100% que o Constantino falou aqui, que é o nosso ponto. A questão que se coloca é a seguinte, por que a gente não quer... A direita é acusada de desunião. Mas, primeiro, o MBL, ele é parte do problema. Porque eu já disse essa teoria aqui várias vezes, vou repetir. Esse pessoal de uma direita liberal limpinha, que não teve lugar à época do governo Bolsonaro, quer seja Reinaldo Azevedo, Diogo Mainardi, o pessoal do MBL, gente até da Jovem Pan, ou seja, uma direita liberal limpinha que fez narizinho empinado pro Bolsonaro e acabou, Joel Pinheiro da Fonseca, Marco Antônio Villa, todas essas pessoas eventualmente fizeram campanha ostensiva para Lula ou se colocaram de maneira isentona. Ou seja, elas são parte do problema da instalação de uma ditadura formalizada hoje no Brasil. MBL, esse pessoal, formalizou uma ditadura formada no Brasil. A questão que se coloca eles são parte do problema. Eles não podem ser colocados agora, por causa do Dallagnol especificamente, como oposição sistemática a uma ditadura do judiciário, a uma ditadura do executivo, a uma ditadura apoiada pela mídia, que eles construíram, eles endossaram, eles abraçaram, porque eles queriam destruir o bolsonarismo, porque eventualmente era muito mais fácil ter esse discurso agora contra o lulopetismo. Porque eles queriam voltar a ter as luzes que eles perderam durante a gestão do Bolsonaro, quer seja Joel Pinheiro da Fonseca, quer seja Renan Santos, quer seja o Mamãe Falei. Todos eles foram responsáveis, direta e indiretamente, pela instalação de uma ditadura no Brasil. E agora querem surfar na onda de uma oposição ao lulopetismo que eles faziam antes do governo do Bolsonaro e que tinham todas as hostes. Ou seja, eles não se importaram em jogar o país numa ditadura, numa perseguição inclemente a mim,
ao Marco Antônio, ao Constantino, ao Paulo Figueiredo, à Ludmila Lins Grilo e a todas as hostes da direita brasileira, para que eles voltassem a ter a prerrogativa de ser uma oposição, entre aspas, responsável, uma oposição democrata, não conspurcada pelo bolsonarismo. Nesse isentismo e nesse narcisismo de se querer colocar luz em si mesmo, nos seus próprios umbigos, eles, MBL e todos esse pessoal chapatênis, mergulharam o país num abismo. Então a história tem que registrar. MBL, liberais limpinhos, direita limpinha, antibolsonarista, também foram parte da construção da pior ditadura da República Brasileira. É por isso que a gente não quer se unir a essa corja. Exato. E a palavra é corja mesmo. A palavra é corja. Olha, vamos trazer para um pouquinho mais de pimenta aí, porque eu tretei esses dias, né, com o meu querido, simpático amigo, colega, ex-colega de bancada, Paulo Matias. O que aconteceu? E o Paulo Matias está bem nesse exemplo de vitimização da pauta anterior. Ele gravou um vídeo mostrando com toda aquela estamina e testosterona que lhe ímpar, né, que estava indignado com a cassação do Deltan Dallagnol. Legítimo, postura legítima. Eu apenas virei e falei assim, poxa, nenhum comentário quando perseguiram e tentaram destruir os próprios colegas, nem em privado. Uma mensagem, pô, consta, que absurdo que estão fazendo com você. Nada, zip, não é uma questão de vaidade, repito, é uma questão de coerência e combater o oportunismo de tucanos, covardões, isentões, que são parte do problema. Então eu chamei na xixa, falei, vem cá, começou agora a perseguição? Ou tem gente que trabalhou com você, que nunca cometeu crime, que dava audiência e que foi demitida por pressão do sistema, que censurada, conta bancária congelada, passaporte cancelado. Não teve isso, não? Aí ele virou depois, acusou o golpe, né? Eu prefiro ser propositivo do que ficar o dia inteiro atrás do computador agredindo as pessoas, como se fosse isso que eu faço. Eu tenho só 13 livros publicados, eu trago sempre proposta, faço análises, não deixo nem meu humor se abater com toda a perseguição que eu sofro. Quem acompanha a live, tudo consta, na comunidade do Locals sabe disso. Eu sou um cara bem humorado, brincalhão, mas eu cobrei coerência. Foi suficiente para o sujeito vir de chupeta na boca e tênis colorido no pé. É isso. Tênis colorido no pé e chupeta na boca. O Constantino está me agredindo só porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu cobrei coerência, só isso, cara, coerência. Mostrei que você é um oportunista que sai em defesa do tucano, colega, e que se cala convenientemente e covardemente quando seus próprios colegas são perseguidos. Só isso. E eu acho, Consta, fenomenal isso que você falou, porque eu também, né, trabalhei com o Paulo Matias e ele tentava, às vezes, no programa dar aquelas alfinetadas isentonas enquanto a gente comentava, mas eu nunca tive a oportunidade de debater com ele. Mas o que me incomoda dessa direita permitida doriana, que não é direita, né? Ele é um baita de um social-democrata, relativista, e esse é o ponto, são os falsos dualismos, são as construções totalmente mal estruturadas de raciocínio. Você não vê um raciocínio coerente, coeso, bem fundamentado. Ele é um raciocínio baseado puramente no sentimento. Então, ele fica transmitindo sentimentos pessoais a respeito de assuntos de maneira vaga, imprecisa. Mas isso é calculado. Então, existe um grau de cálculo nessa postura que eu vou me dar bem com os comunistas mais radicais que querem solapar a liberdade aqui no Brasil. Eu não vou nunca criticar o judiciário. Então, meu amigo, coloca a estrela do PT no peito que você é cúmplice deles. Você é só um capacho deles. Você, quando apoia a opressão, você, quando passa pano para mentira, você é um agente do Estado. Você é um agente desse ambiente corrupto e denegrido, um negócio tosco e péssimo. E você quer passar uma figura de bom moço? Desculpa, não adianta. É só ver, eu vou pro chat, né? É só ver o chat do Morning Show. O chat é tóxico? Tem gente que me odeia aqui, óbvio, sempre vai ter. Mas cara, não engana mais ninguém. Você vê a repercussão nas redes sociais dessas pessoas que querem se passar por isentonas, é um negócio dantesco, é patético.
E, enfim, Geisiane, queria passar a bola pra Gê só pra ela fazer um tweet sobre isso. Não, porque eu queria falar que é uma coisa muito binária. Você tinha duas posições no final do ano passado. Eu sabia. Era Lula, era corrupção, era a possibilidade de uma ditadura escancarada, apoiada pelo Alexandre de Moraes, pelo TSE, e a possibilidade de liberdade, de ascensão econômica que já estava sendo dada no final do ano passado. Esse pessoal optou pela ditadura, pela ruína moral, financeira, social, de liberdade no país. Esse pessoal de uma direita liberal limpinha é responsável pelo desastre em que vivemos. Todos eles, do Chapatênis, do MBL, da direita liberal limpinha, Marco Antônio Villa, Joel Pinheiro da Fonseca, agora posam de direitistas e querem falar em nome da defesa da liberdade. É um bando de hipócritas. Vamos lá, Gê, pra gente arrematar. Vamos lá, pra fechar. Eu subscrevo tudo que o Paulo Figueiredo colocou aqui, que o Adriles colocou. Constantino. Desculpa, Rodrigo Constantino. São a mesma pessoa. Me perdoa. Ontem nós estivemos aqui com o Paulo Figueiredo. Consta, me perdoa. Eles são a mesma pessoa. Subscrevo tudo que o Consta disse, o que o Adriles disse. Isso é calculado, isso é extremamente calculado. O MBL viu ali uma potencial liderança, que é o Marcel Van Hatten, como a gente fala aqui diariamente nesse programa, e querem minar aquilo, extremamente calculado, porque o que eles querem é sim beneficiar a ditadura que já se instaurou no nosso país e que não começou agora, em 2023. Ela começou lá atrás, há 4 anos. Nós estamos aí sendo perseguidos ostensivamente pelo Poder Judiciário e agora também pelo Poder Executivo na figura do PT, certo? Posto tudo isso, só para fechar aqui o meu tweet, é por isso que eu concordo, eu assino embaixo da frase do professor Olavo de Carvalho, de que liberal é camisinha de comunista. E tem uma outra frase também, que o liberal ele fica numa determinada posição, aguardando uma determinada coisa de comunista. É isso. Quando a pessoa quer se vender como isentona, é aquilo que eu sempre digo, ela quer se vender como acima dessa polarização política, ela quer se vender como racional. Olha, bolsonaristas e lulistas estão muito emocionados. Aliás, eles colocam todo mundo como bolsonarista. Eu, por exemplo, não sou bolsonarista, mas sou taxada de maneira pejorativa de bolsonarista, está emocionada, apaixonada pela pauta. Eu não. Eu sou sapatênis, eu sou isentão, eu faço aqui um churrasco gostoso para vocês, para conversar a respeito de política, aqui ó, isento de tudo. Mas, na verdade, essa pessoa, ela não é a racionalidade, ela cai naquilo, ela é a manipulação de todo o processo. O MBL viu uma janela boa de manipular e agora quer convocar todo mundo para ir para a rua. O MBL é um câncer, a gente tem que ficar muito atento e muito esperto com o MBL, porque eles não estão de brincadeira. Nós não devemos subestimar o MBL, que agora surge aí com mais força como inimigo. A direita tem essa mania feiosa de subestimar o inimigo. O MBL é extremamente perigoso. Fizeram a ditadura do Brasil. É importante eles